e que o anjinho da guarda do nosso irmão esteja protegendo, amparando, auxiliando neste momento que ele veio aqui de boa vontade fazer o seu trabalho. Que assim seja. Em nome de Deus está aberto, né, o nosso trabalho da palestra. O Luiz Alberto veio de Guaíba. Ele que vai dizer o nome da sociedade, porque eu estou muito idosa para decorar esse nome tão rápido. Vem, querido. Outro aparelho para transmitir, tá, gente? Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É muito bom estarmos de volta nesta casa, depois de muitos anos, onde nós viemos praticar a nossa fé. A cada vez que a gente vem na casa espírita, a gente vem praticar a nossa fé no sentido da fé humana, no sentido da crença, no sentido da religião. Porque de origem nós não precisamos ir na igreja para praticar a nossa fé, já que nós temos uma conexão, uma linha direta com o Criador. E para praticar esta fé, que é inata, que nasce com nós, consubstanciada com a lei de adoração, que a gente estuda no Livro dos Espíritos, a gente pode fazer isso no silêncio do nosso quarto, numa viagem, numa pescaria, na acústica da nossa alma, nós podemos praticar a nossa fé falando com Deus. Entretanto, nós precisamos da igreja. E a igreja dos espíritas é a casa espírita, é o centro espírita. Jesus incentivou para que a gente se reunisse assim em igreja. Quando ele fala, por exemplo, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei, nos incentivando para que a gente praticasse a nossa fé juntos, reunidos. Também Jesus falou quando disse: sozinhos sois uma vara frágil, que o vento bate e dependendo da tempestade pode quebrar a vara. Entretanto, unidos sois como um feixe de varas, que por mais forte seja a tempestade, pode envergar, mas não quebra. Então nós precisamos desse momento reunidos, para que a nossa fé possa ser unida com a fé dos nossos irmãos. A nossa fé, se for comparada com um sinal de internet, é um sinal muito fraco quando estamos sozinhos. A nossa fé é vacilante, toda hora o sinal cai. Não são poucas as vezes que diante de uma dificuldade, a gente se agarra com a fé e inicia um Pai Nosso. Mas muitas vezes a gente não consegue chegar até o final do Pai Nosso e o sinal cai. Então a gente vem para a casa espírita e aqui o sinal é 10G. Nunca cai. Porque nós unimos todos os nossos sinais para fazer a conexão com o Papai do Céu. E por isso nós estamos aqui na casa hoje. É muito interessante que muitas casas espíritas têm ainda a conotação de hospital. Então a casa espírita tem um tratamento, né? E as pessoas vêm na casa espírita para dar sequência ao nosso tratamento. E a casa espírita, sim, é também hospital, com um diferencial. Das clínicas da Terra, a casa espírita é especializada nas dores da alma. E a gente demora para começar o tratamento na casa espírita. Mas quando a gente começa o tratamento, é um tratamento que vai por toda a vida. E a gente chega no final desta vida e não estamos suficientemente ainda curados. Então o tratamento segue depois na outra dimensão, e aí depois a gente nasce de novo e o tratamento segue. É por isso que eu estou em tratamento há 39 anos que eu estou na casa espírita trabalhando, né? E confesso que ainda me sinto bem doente, ainda bem enfermo, assim, com umas dores aqui, outras dores ali. Mas o importante é a gente estar caminhando e não abandonar o tratamento, né? E por falar em tratamento, hoje o tema alusivo a esse mês abençoado de aniversário da casa, nós vamos falar sobre terapia.
E eu peguei de inspiração esse tema porque eu sou profissional da terapia, eu sou psicólogo. Então eu peguei de inspiração para falar sobre terapia, né? Agora, para falar em terapia, nada melhor do que falar do terapeuta por excelência, Jesus de Nazaré. O maior psicólogo, médico, especializado em todas as áreas do saber humano. Eu não cozinho na primeira fervura e nem na segunda. Então, quando eu era criança pequena lá em Cachoeira do Sul, Antônio Marcos, um famoso que os mais jovens não conhecem, ele lançou uma música que tinha um pedacinho que dizia assim, né? Ele não estudou em nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor, né? E a música falava 1973, faz dias isso, né? E nós ficamos pensando, mas como é que Jesus, ele tinha tanta sabedoria, tanta evolução espiritual, se ele é mais velho que a Terra? Pasmem, Jesus é mais velho que a Terra. A grande maioria de nós somos terráqueos. Nós iniciamos a nossa jornada evolutiva aproximadamente há 15 milhões de séculos. Isso dá 1,5 bilhão de anos. Está no livro Evolução em Dois Mundos, narrado pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e Evaldo Vieira. Ora, se desde que a gente começou lá no início da energia, no grão de areia, passaram-se 1,5 bilhão de anos, a Terra tem perto de 4,5 bilhões de anos. Então a Terra já tinha 3 bilhões quando começou a nossa jornada evolutiva. E quando a Terra começou a jornada dela, Jesus já era Cristo. O sobrenome de Jesus é de Nazaré, porque ele herdou o sobrenome da mãe, Maria, que nasceu em Nazaré, Maria de Nazaré. E ele pegou o nome da mãe de sobrenome, Jesus de Nazaré. Cristo não era sobrenome. Cristo era a hierarquia espiritual dele. Quando o espírito evolui e chega ao ápice da evolução, ele alcança o nível crístico. E por isso Jesus era Cristo. Agora, dentro das leis naturais, não existe filho predileto do Papai do Céu. Todos somos iguais, inclusive Jesus. Isso significa dizer que Jesus fez toda a sua jornada espiritual em outras galáxias, em outros planetas, em outros espaços siderais, antes da Terra ser gerada. Aliás, André Luiz também nos ensina que todos somos co-criadores. O que significa isso? Junto com o único criador que existe no universo, que é Deus, nós também ajudamos Deus a criar as coisas. Por exemplo, eu e aquela morena simpática que está me acompanhando hoje, nós geramos 6 filhos, só meia dúzia de 6. E pasmem, o mais velho está com 43, o bebê está com 26, todos já foram para a estrada, estão todos bem encaminhados, e hoje nós estamos só os 2 em casa, e tem 6 peças na casa e 4 televisões. Mas agora não adianta. Porque quando não tinha nenhuma criança, não tinha televisão, a gente era muito pobre. Bom, aí já sabe o que acontece, né? Desta forma, meus queridos irmãos, o tempo passa, a vida anda, né? A gente fica mais experiente, os cabelos vão branqueando, né? E daqui a pouquinho a gente se encontra, como aconteceu aqui na casa hoje, e muitas pessoas não me reconheceram. Não me reconheceram, né? Porque eu levo fé que o vinho ainda tem uma qualidade, mas o rótulo foi para as cucuia. Bom, mas o que importa é o vinho, não é a garrafa, né? E aí parece que quanto mais velho o vinho é mais experiente, pelo menos. Predispõe ou pressupõe-se uma melhor qualidade. Jesus, terapeuta por excelência. Por quê? Porque nós buscamos todas as terapias do mundo e a gente consegue amenizar a dor, aliviar o sofrimento, acalmar a alma, mas a gente não encontra a cura, né? Na minha área profissional, por exemplo, a rigor não tem alta, né? Porque quando a gente começa essa busca interior do autoconhecimento, a gente fica ao mesmo tempo fascinado e assustado. É por isso que Sócrates, 400 anos antes de Jesus, ele pegou a frase que estava lá no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, e fez o norte da sua filosofia, conhece-te a ti mesmo, né?
Então a gente tem dificuldade para lidar com a outra pessoa, né? O problema é a outra pessoa. O mundo seria fácil se não fosse as pessoas, né? E a gente fala assim, fulano é de lua, beltrano é de lua, ciclano é de lua. E eu pergunto sinceridade, quem aqui não é de lua? Duvido, só muda a lua. Claro, porque se o camarada está bem no amor, a lua é cheia, né? Agora, se o camarada está com uma pereba e sem dinheiro, a lua é minguante. Quando as coisas começam a melhorar, a lua é crescente. E quando tudo se renova, a lua renova. Então só muda o dia da nossa lua. Agora a psicologia ensina assim, ó, se a criatura está sempre chorando, é um problema. Manda para o psicólogo ou para a desobsessão. Agora se a pessoa está sempre rindo, também é um problema. Não tem como. Como assim? Sempre rindo. É problema, né? Então nós vivemos nesse emaranhado de conflitos, desafios, estresse, dificuldades no relacionamento, e a gente está sempre meio enfermo da alma. Mas se a gente buscar o Espiritismo, que é Jesus de volta, é sempre importante salientar, existe Jesus, existe cristianismo sem Espiritismo, mas não existe Espiritismo sem o cristianismo de Jesus. Pasmem, muitas vezes encontramos o cristianismo sem Jesus, aí não tem como. E o espiritismo por excelência é o cristianismo redivivo. Então, na medida que a gente busca Jesus de Nazaré, a gente tem a oportunidade de se tratar com o terapeuta por excelência para todas as dores. Evidentemente que isso não quer dizer abrir mão da clínica, da medicina, da psicologia, das terapias alternativas que o mundo, que a ciência oferece. Porque é tudo de Deus. Equivocam-se aqueles que pensam que a ciência e a religião são forças antagônicas. Não, é tudo do mesmo dono, né? E o médico que tem fé, que tem ética e amor à sua profissão e aos seus pacientes, quando ele pega um bisturi, quando ele coloca a mão num bloco cirúrgico para abrir o paciente, a mão dele é guiada pelos benfeitores espirituais. Pasmem pela segunda vez. Se esse médium não tiver fé e não acreditar em nada, for um ateu, mas ter ética e amor pela profissão, a mão dele também será guiada pelos benfeitores espirituais. Por quê? Porque a luz está acima de nós. A terra está sob orientação, a égide de Jesus de Nazaré, o psicoterapeuta por excelência. Então, se a gente pega algumas passagens do Evangelho, é bem interessante a gente entender a metodologia de trabalho de Jesus. Por exemplo, quando ele é chamado para curar a filha de Jairo, que é bem da verdade, ela estava à beira da morte, Jesus com seus discípulos começa a andar pela pequena cidade, se dirigindo à casa de Jairo. Deixe estar que uma mulher que sofria há 12 anos e morava na cidade que tinha que ser cruzada para ir para a casa de Jairo, ela sofria de um sangramento. Fala-se a mulher hemorroíça do Evangelho, né? Mateus, Marcos e Lucas citam a passagem dessa mulher que sangrava há 12 anos. Só que naquele tempo, o preconceito e a discriminação em relação à mulher era muito maior do que nos dias atuais. E graças a Deus, a gente está conseguindo pouco a pouco a vencer essa barreira e respeitar a dignidade e os direitos das mulheres que avançam em todos os setores da sociedade. Mas naquela época era muito difícil. Então, como se não bastasse o preconceito com a mulher, essa mulher sangrava, né? E a mulher, durante fosse o período da menstruação, qualquer motivo que ela sangrasse,
ela era obrigada a se isolar da sociedade. E não poderia ter contato com ninguém. Então algumas pessoas conheciam essa mulher nessa pequena cidade. E ela vivia escondida porque ela sangrava, sabia que ela sangrava, né? E ela não poderia então viver em sociedade. Mas ela falou para alguns amigos: Jesus vai passar por aqui hoje. E eu tenho certeza que se eu conseguir tocar minimamente as vestes dele, eu vou ficar curada, né? Alguns falaram: olha, é complicado, se o pessoal te ver, vai dar problema. Então ela precisava se esconder. Ela se tratava há muitos anos daquela hemorragia. No começo ela tinha algum dinheiro, alguns bens, alguns recursos, e ela foi gastando, investindo em alguns profissionais da época, e ela ficou quase na miséria, gastou todos os bens, os recursos que ela tinha e não conseguiu ficar curada. Então ela se aproximou do local por onde Jesus passaria e tinha uma multidão imensa esperando a passagem dele. Ela, além de não poder se expor, ela estava muito fraca, anêmica, sem forças inclusive para se manter de pé. Então, meio que se arrastando, ela foi pelo meio da multidão quando ele estava passando. E ela conseguiu esticar as mãos no meio da multidão e tocar as vestes junto aos pés de Jesus. E naquele momento que ela tocou o manto de Jesus, o vestido de Jesus, Jesus parou. Todos caminhavam com ele e ele de repente estacou no meio do caminho e disse: eis que alguém me tocou, porque uma virtude saiu de mim. E aí ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, você está cercado de uma multidão de pessoas. Como vamos saber quem te tocou? E nesse momento que ela tocou as vestes de Jesus, ela sentiu que naquele momento estancou a hemorragia e ela parou de sangrar. E ela sentiu uma transformação em todo o seu corpo, em toda a sua alma. Então, todos pararam para tentar identificar quem tinha tocado Jesus. E ela se apresentou e disse: fui eu, mestre, que te toquei. E eu estou curada, me sinto curada. Obrigado. E ele disse: não me agradeça, foi a tua fé que te salvou. Vá e fique livre da tua enfermidade. Então, se a gente olha esse episódio, que é um dos mais tocantes no nosso coração, da passagem de Jesus pela terra, a gente percebe o potencial desse terapeuta. Porque nós sabemos que durante a transmissão do passe de imposição de mãos, ou até mesmo um passe espiritual no salão, é possível que a gente fique curado, inclusive de uma enfermidade física. Mas é necessário uma série de fatores que coincidam para que aconteça essa cura. Dentre os fatores, se leva em consideração também a capacidade de fornecer fluidos por parte do médium, do intermediário, do curador, do magnetizador, né? E isso é diferente para cada pessoa, porque isso é fluido vital, é orgânico e os nossos corpos são diferentes. Mas também depende do quanto os benfeitores espirituais vão colocar fluidos nesse intermediário para poder passar para a pessoa que busca a cura. Agora, o fator preponderante, o mais importante, é o merecimento do enfermo. E na medida que esses fatores combinarem, acontecem forças muito interessantes, tipo fluidos saindo de quem tem bons fluidos ao encontro de quem precisa. E a pessoa que está enferma, ela tem a emanação do desejo, da necessidade, da busca e da fé de alguém que a possa curar. Então são forças que se procuram. Agora é muito interessante que para nós simples mortais, médiuns, trabalhadores da casa espírita, é necessário uma super emanação desse fluido, do ectoplasma, de outras energias, coincidindo com essa força do desejo, da vontade, da fé e do merecimento daquele que busca a cura,
para que a cura efetivamente se estabeleça. Diferentemente dessa história real vivenciada por Jesus. Na medida que ele está cercado de uma multidão, e certamente muitos enfermos, e certamente muita gente querendo, e ele, como terapeuta, não tem a consulta, o nome, a história, a situação de cada uma daquelas pessoas que estão cercando ele. Embora essa capacidade psíquica, espiritual, intuitiva, de espírito puro, ele não tem naquele momento que está se dirigindo para atender uma criança de 12 anos, ele não tem essa percepção racional de todos que cercam ele. Ora, então como é que se estabelece uma cura na medida em que o curador não desejou, não pensou, não foi solicitado, não participou? E mesmo assim ele curou a pessoa. Esse é o terapeuta por excelência. Porque a sua presença basta, tocar nas suas vestes basta. Esse é o terapeuta por excelência. Bom, acontece que Jesus perdeu um pouco de tempo ali atendendo aquela mulher, e ela foi encaminhada. E logo chegou a notícia da casa de Jairo, que Jesus já estava próximo. E a notícia era: a tua filha acabou de morrer, nem adianta mais ele ir agora. E quando chegou essa notícia, as pessoas que conheciam Jairo e sua filha já condenaram a mulher, que ela era culpada. Além de ser uma mulher que sangrava e nem poderia estar ali, ela era culpada de ter atrasado a caminhada de Jesus e causado a morte do filho de Jairo. E alguém disse: Jesus, não adianta mais tu ir até lá, porque a filha do Jairo já morreu. E ele disse: me levem até lá e acalme os vossos corações, porque ela não morreu, ela apenas dorme. Então ele segue adiante. Tá aquelas pessoas na frente da casa do Jairo, a mãe desesperada, e ele diz: só tu sobe comigo. Então ele acompanha o pai da criança, junto com o casal, vai até o leito da filha e diz para ela: filha, acorda, levanta para a vida junto dos teus pais. E ela senta, cheia de vida, e abraça os pais. Então, quando a gente vai estudando o Evangelho, olhando essas passagens de Jesus, a gente percebe que é a capacidade espiritual, é o amor ao próximo, é essa conexão direta com as fontes perenes, divinas da natureza. Porque tudo está na natureza. Quando a gente estuda o capítulo 49 e os 50, os últimos capítulos do livro Nosso Lar, e a gente acompanha a primeira vinda de André Luiz na sua casa, no capítulo 49, e o capítulo que encerra o livro Cidadão do Nosso Lar, que episódio a gente observa ali? Primeiro, aquele choque do André Luiz de chegar no seu lar e ver que tem um outro homem ocupando a sua cama. Depois de alguns anos que ele morreu e a viúva estabeleceu um novo relacionamento. É o primeiro choque dele. Logo na sequência ele percebe que esse outro marido da viúva, esposa dele, está muito doente na cama. E aí a raiva dele, a indignação, se considerando traído pela esposa, ele não apenas não tem interesse em ajudar, como tem inclusive o impulso de prejudicar aquela criatura que está enferma. Até que mais tarde, depois de sofrer, chorar e se afastar, ele recebe o amparo da benfeitora espiritual, a benfeitora espiritual que acompanhava ele, e ele muda a vibração, e é orientado que é hora dele aplicar tudo que ele aprendeu no nosso lar, ao longo desse tempo que ele ficou no umbral, e foi resgatado, e se tratou, e estudou, e se tornou um repórter do além, mandando a psicografia para nós. E ele acalma o seu coração,
e desperta o desejo e o interesse de ajudar aquela criatura na doença dele. Então ele é convidado pela benfeitora espiritual e mais alguns amigos a se dirigir para a mata, para a floresta. E lá buscar ervas, chás, medicação para poder atender o enfermo, que é atendido, e de uma noite que o médico não sabia se ele ia amanhecer vivo, ele simplesmente amanhece curado. E da onde vem a cura? Da natureza. Os espíritos da natureza. Os espíritos que cuidam das matas, das florestas, dos animais. Quando chegaram os espíritos amigos na floresta, eles se apresentaram, foi narrado a questão do enfermo, e eles foram nas árvores certas, nas raízes certas, em tudo que tem a natureza, para poder proporcionar a medicação ideal para a cura daquele homem. Isso significa dizer que todos nós temos acesso a esses recursos, que estão na natureza, e a natureza está em nós. Então a gente tem a potencialidade para a cura do outro, mas principalmente para a nossa autocura. Agora, o que o Espiritismo nos ensina? Que se a casa espírita é um hospital de almas, então a cura do corpo é consequência da cura da alma. De mais a mais, a medicina está aí para cuidar dos nossos corpos. Não é a especialidade da casa espírita cuidar de corpos. Mas como já dizia o filósofo da antiguidade, mente sã, corpo são. Se a gente puder comparar o ser humano com um carro, podemos pensar assim. Um carro zerado, o BYD, esse novo aí, tá? Sem motor, maravilhoso, elétrica 10, sem motor, não vai a lugar nenhum. E o carro zerado, lindo, né? Mas se pegar um Corcel 73, detonado, balhado com motor bom, vai daqui a Guaíba, né? E volta, porque o importante é o motor, né? Então a gente pega pessoas que estão com os exames 100%, faz um check-up, né? Faz hemograma, análise de todas as questões do corpo, e tá tudo 10, tudo perfeito. Mas a pessoa não tem vontade de viver. A pessoa está dentro de um buraco, está em depressão. Não quer nem ver a luz do sol, não consegue sair do quarto. Mas o corpo está tudo bem com o corpo. Mas se a alma não está boa, não vai a lugar nenhum. Mas quantas pessoas vêm na casa espírita, ou vão para a igreja, ou vão para outros espaços da sociedade, se arrastando, capenga, de muleta e etc e tal. Mas a alma está boa. Certa ocasião, alguém perguntou para o Chico Xavier, já no alto dos seus 88, 89 anos de idade: Chico, como é que você está? E o Chico disse: estou maravilhosamente bem. E a pessoa olhou o Chico dos pés à cabeça e disse assim: será? E o Chico disse: você está vendo o meu corpo. O meu corpo não está legal, mas eu estou ótimo, né? Então, na medida que a gente busca o terapeuta por excelência, a gente vai tratando as mazelas, as sequelas, as dores da alma. E a gente vai aprendendo a lidar com as dores do corpo. Começando que a gente aprende a se cuidar. Cuidar do corpo e do espírito. É muito interessante quando a gente estuda Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que propõe já há 35 anos uma psicologia espírita, a psicologia espírita de Joana de Ângeles, lançada em 1989 através da série psicológica composta por 16 livros. A base dos estudos da Joana é a psicologia junguiana de Carl Gustav Jung, um ex-discípulo de Freud, né? Ora, então quando a gente vai estudar Jung na psicologia, ele propõe essa análise de como a gente funciona e como a gente é constituído.
Então, 3 elementos são fundamentais para a gente entender esse processo na psicologia espírita de Joana de Ângeles, que é uma outra versão iluminada pelo espiritismo da psicologia de Jung. Destacamos o self, o ego e a sombra. Né? Quem é o self? É o espírito imortal, é o pedacinho de Deus dentro de nós. Quem é o ego? É aquele que define o nosso dia a dia, pagar as nossas contas, assumir o nosso compromisso, decidir que roupa a gente vai sair. É o profissional, é o trabalhador da casa espírita, é o pai de família, é o homem e a mulher na sociedade, é o ego. Né? E tem a sombra. O que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que está em nós e a gente não vê, não enxerga. Como se fosse um ponto cego. O que tem na sombra? Nós somos induzidos a pensar que na sombra só tem coisa ruim. Não é verdade. Na sombra tem muita coisa boa. Porque se a gente olha o breu da madrugada, onde não tem luz, a gente não vê nada de lindo naquela paisagem. Porque está na sombra. Mas quando vem a luz do sol no outro dia, a gente vê um cenário abençoado, todo iluminado. E é aquele que estava em sombra ontem à noite. Assim somos nós. Tem uma parte em nós que a gente não vê. Mas lá também dorme o anjo. O nosso anjo não dorme na luz, ele dorme na sombra. E nós temos que despertar esse anjo para iluminar a nossa alma. Agora, o que a psicologia ensina? Que quando a gente olha o outro, quando a gente julga o outro, quando a gente critica o outro, na maioria das vezes, a gente está projetando a nossa sombra no outro. E ficamos acusando, e cobrando, e julgando. Se a gente pudesse copiar as crianças, 4 anos, 3, 4, 5 anos talvez, brigando, discutindo por causa de brinquedos ou querelas de criança, e lá pelas tantas, uma diz assim para a outra: tu é feia. E a outra diz assim, eu não, tu que é. Não são poucas as vezes que a gente acusa os outros, ou que alguém nos acusa, e a gente poderia tranquilamente dizer assim, eu não, tu que é. Porque o outro está projetando em nós, ou nós estamos projetando no outro a nossa sombra. Aquilo que a gente não gosta. Olha que coisa interessante. Né? Como é que a gente olha o outro? A gente olha o outro através do nosso olho. Né? E aí o nosso olho é o olho que tudo vê. Menos a si mesmo. Porque o olho não vê o olho. E esse olho que tudo vê, não se vê. Então também, né, uma fala mais antiga, quando uma pessoa criticava e julgava e falava mal da outra, a outra dizia assim, vem cá, tu não te enxerga? Né? Se a gente olhar direito, o outro poderia responder, pior que não, claro, a gente não se enxerga. Né? Ah, mas eu fui no espelho quando eu saí. Bom, mas aí é outra coisa. Aí é a persona, é a máscara, é a maquiagem, é o batom, é o cabelo. Quem tem cabelo, claro. Né? Mas olhar para dentro de si é outra coisa, é mais complexo. Né? Então se a gente olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aí tem um filho que pega a metade da herança e vai embora. E o outro fica junto com o pai. Só que o outro gasta tudo que tem e volta para casa todo arrebentado. Quando ele volta para casa arrebentado, o pai faz uma festa e mata o boi mais gordo para fazer o churrasco para ele. E aquele filho que ficou em casa fica enciumado, indignado, revoltado. Porque ele que ficou com o pai a vida toda, o pai nunca matou um boi para ele, daqueles gordos. Mas o filho que foi embora e gastou tudo, o pai fez uma festa para ele. E ele fica revoltado. Quando nós estudamos essa parábola do Evangelho, nós, sem sombra de dúvida,
Queremos ser o filho que ficou e não o filho pródigo, né? E aí a gente pode olhar assim, ó, tá, mas qual é dos dois filhos que é o melhor filho? O que ficou ou o que foi? E qual dos dois eu queria ser? Então a gente pode olhar assim, ó, a questão da sombra da psicologia espírita de Joana de Ângeles, né? A atitude de um filho é luz e a atitude do outro filho é sombra. Qual dos dois filhos eu quero ser? Eu quero ser aquele filho que representa a luz ou aquele que representa a sombra? Bom, aí nós partimos para a seguinte questão: depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Tudo na vida tem dois lados. Porque esse olho que não se vê está sendo visto por alguém. E a gente pega o terapeuta por excelência, Jesus de Nazaré, e ele vai dizer assim, ó, na terapia perfeita da psicologia divina, ele vai dizer assim, ó: como podes querer tirar um argueiro do olho do teu próximo se não vedes uma trave na frente do teu olho? O que é argueiro? É um cisco que eu enxergo no olho do próximo. O que é trave? Eucalipto, um pau de goleira de futebol, desses de várzea. É um eucalipto, é a trave. Aliás, o meu time está dando só na trave, tá complicado. Bom, mas de repente, no final de semana a gente se salva, né? Então, quando Jesus fala do olho, é esta a mensagem, que eu enxergo no outro, mas eu não me enxergo, né? Então, os dois filhos, tudo tem dois lados, né? Então, esse filho que ficou com o pai, tem o lado luz dele, né? Tem o lado luz dele. O amor ao pai, a família, ajudar o pai, cuidar dos pais, tem o lado luz dele, né? Mas o filho pródigo, que foi para o mundo, também tem o lado luz dele. Sabe por quê? Porque não é fácil ir para o mundo. A gente está sujeito a um monte de coisa indo para o mundo, né? Nós temos um filho nos Estados Unidos e uma filha na Austrália. E a vida lá fora não é mar de rosa, é peleada, né? Tem que ter coragem, né? E sabe-se dos riscos de não dar certo, né? Então esse filho que foi embora, ele deve ser respeitado. E ele tem o lado luz dele, da iniciativa, da coragem de enfrentar o mundo com todos os perigos do mundo. É o lado luz dele. E o lado sombra dele? O lado sombra dele é de se perder no mundo, com bebidas, com vida farta, com festa, com ambição, com desperdício. É o lado sombra do filho que foi embora. Mas e o filho que ficou? Tem um lado sombra? Claro que tem. Primeiro, o comodismo. Porque tem aqueles que dizem assim, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Porque aqui é mais seguro, não arreda o pé, né? E quando o irmão voltou, ele ficou revoltado por várias coisas. Mas sabe qual é o maior motivo da revolta dele? É porque a herança foi dividida no meio e o irmão gastou a parte dele. Se o irmão voltou, eu vou ter que dividir a minha parte agora no meio de novo. Ou seja, o lado sombra, a ambição. Isso significa dizer, meus queridos irmãos, já encaminhando o encerramento das nossas reflexões, que quando Jesus diz não julgueis, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, ele está propondo uma terapia onde, na área profissional, nós chamamos de empatia. E o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Amar o próximo como a si mesmo, né? Mas se a gente quiser transformar a palavra empatia numa nomenclatura do mestre, a gente usa a palavra indulgência. E o que é indulgência? A indulgência é a capacidade de, antes de julgar o outro, eu lembrar que eu sou imperfeito. E sendo imperfeito, se eu tivesse no lugar do outro, o que eu faria?
Porque é fácil julgar, porque eu não estou no lugar do outro. Agora, ninguém sabe do amanhã. A vida dá muitas voltas. E quando a gente menos espera, lá estamos nós, no lugar do outro. E às vezes fizemos igual ou pior. Conta-se que um rei tinha 4 esposas. E ele ficou doente, moribundo, no leito de morte, quase batendo as botas. E aí ele mandou chamar a 4ª esposa e disse assim: meu amor, eu sinto que o meu fim está próximo. E eu tenho medo de chegar do outro lado sozinho, porque eu não sei o que me espera. Tu vai comigo? E ela disse assim: bah, amor, eu te amo muito. Mas assim, ó, bah, sem chance, no máximo até o cemitério. E ele disse: bah, mas que barbaridade, era gaúcho, né? Chamou a 3ª esposa e disse assim: amor, sabe que a nossa história foi linda? E eu tô sentindo que eu vou ter que prestar contas do outro lado e eu não sei o que me espera, tu vai comigo? E ela disse assim: bah, amor, eu sou muito nova, ainda tenho planos ainda para o futuro, então, né, o que eu posso fazer assim é, sabe, fazer um bom funeral para ti, coisa e tal, mas mais do que isso, sem chance. Aí ele chamou a 2ª esposa, né, e disse assim: amor, tu é a minha esperança, a minha salvação. Eu tô para morrer nas próximas horas, tu vai comigo? E ela disse assim: bah, querido, te desejo boa sorte. Eu tenho muitos planos ainda, mas te garanto assim, ó, um caixão de cedro, né, umas coroas bem legal e uma musiquinha de fundo no teu velório. Mas infelizmente não vou te acompanhar nessa. Então ele chamou a 1ª esposa, a mais antiga, né, disse assim: amor, olha só, agora sim, tu é a minha última cartada, né, eu vou morrer já, eu acho que no máximo aí amanhã, até amanhã eu já tô, né. E aí tu me acompanha. Ela diz assim: mas meu amor, eu nunca te abandonei. Com certeza eu vou contigo aonde tu for. Oh, glória, se salvou a criatura. Essa história é uma simbologia da vida de cada um de nós. Porque todos nós, simbolicamente, temos 4 esposas. Quem é a 1ª esposa? É o nosso corpo. Então o nosso corpo nos acompanha desde o berço, da gravidez da mamãe, e nos acompanha por toda a vida, mas o corpo fica no cemitério. É só até ali que ele vai. Né? Quem é a 2ª esposa? Os nossos bens materiais. Né? Os nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carrinho, né? Que a gente tiver. Eu só tenho uma preocupação. A minha preocupação é quando eu tiver que passar a senha do Banricompras para eles. Ai, estou perdido. Isso é o que eu mais seguro, é a senha do Banri. Bom, né? Então, quem é a 2ª esposa que ele chama? Né? São os bens materiais. E aí, simbolicamente, ela diz assim, ó: eu sou muito nova e tenho planos. É porque as coisas materiais vão trocar de dono. Então simboliza aquela esposa nova que pensa em casar de novo. É as nossas coisas que vão trocar de mãos, vão trocar de donos, né? Quem é a 3ª esposa? A 3ª esposa é a família, né? Que nos acompanha, que de fato pode fazer uma despedida digna para nós e coisa e tal. Mas a família fica e a gente tem que ir. Não pode. E quem é a 4ª esposa? A consciência. É a nossa consciência. Essa nos acompanha. Então que a gente cuide do nosso corpo, que a gente valorize as nossas coisas materiais, evitando o desapego, que a gente cuide da família, mas aquele que a gente tem que dar um trato especial é a nossa consciência. Parabéns para a casa, 32 anos, parabéns para a comunidade, para os frequentadores, para os trabalhadores, pelos benfeitores espirituais que aqui trabalharam fisicamente, já estão do outro lado. É muito lindo ver uma casa fazer 32 anos, de bons serviços prestados nos 2 planos da vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. A casa que eu trabalho em Guaíba é Centro Espírita Paladinos de Jesus. Obrigada. Eu que agradeço. O Luiz Alberto vai fazer a oração do passe espiritual. Tá bom. Vamos orar então, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Nos colocar em posição
de receptivos, para que os benfeitores espirituais possam derramar sobre nós os fluidos balsâmicos, com as essências medicamentosas trazidas dos laboratórios da natureza, para aliviar as nossas angústias, a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Diante de tantas dádivas recebidas nessa noite, nós só temos que agradecer. Eu te agradeço, Senhor, o mundo em verde flor que me fizestes, a terra, lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que me acalenta o ser, a glória de servir, o dom de compreender. Eu te agradeço, Senhor, a bênção da escola, a palavra humilde que me ajuda ou consola. Muito obrigado, Senhor, pela alvorada, o sol que me sustenta e me acaricia, e a noite que me acalma o pensamento e o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, até pela lição do sofrimento, no cadinho de provas em que me exaltas, estendendo minha dor como auxílio divino e esquecendo em silêncio as minhas próprias faltas. Mas, sobretudo, Senhor, eu te agradeço em prece enternecida. O Espiritismo, na casa espírita, eu mudei os rumos da minha vida, por toda parte para sempre. Bendito seja, Senhor, pela nossa fé, o nosso tesouro de amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, assim, o passe foi transferido, né? Esse nosso irmão aqui, ele vai falar um pouquinho do último livro que ele está lançando agora, né? Sim. Pode falar. Eu queria pedir para os trabalhadores ficar só um minutinho, né? Para